boa noite. Prazer estar de volta à Unimap. Estudei aqui, gosto muito daqui. E acho que não tem muito mais o que falar. O Leão já apresentou a palestrante e o tema da noite. Acho que a Suzana já pode iniciar. Ela vai falar do trabalho que ela exerce hoje, o cargo que ela exerce hoje na Folha de São Paulo, que é de ombudsman. Fique à vontade, Suzana. Obrigada. Boa noite, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando na Semana de Jornalismo. Vou tentar não falar muito tempo, para dar bastante espaço para vocês perguntarem, tanto sobre o meu trabalho como ombudsman, ou outras questões sobre a imprensa que vocês queiram colocar e que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Eu vou começar explicando ali o que é esse trabalho que eu faço, o que é o ombudsman. Ombudsman é um nome sueco, que quer dizer representante do povo. Ele tem sido usado em vários tipos de empresas, não é uma coisa que é só de mídia. Você tem ombudsmans de supermercado, de atendimento ao leitor, atendimento ao consumidor, em agências grandes de aviação, em vários tipos de companhias. Mas o ombudsman de imprensa ele é diferente dos demais. O que caracteriza esse trabalho? Primeiro, o ombudsman ele é um profissional pago por uma empresa de comunicação, mas que tem total independência em relação à hierarquia, ao organograma interno. Como é que essa independência é garantida? Primeiro, por um mandato. O ombudsman ele é escolhido por um período de tempo, em geral 1 ano, que pode ser renovado depois. Nesse período, ele não pode ser demitido, pelo menos teoricamente. Às vezes acontece, mas o estabelecido é de que a pessoa não pode ser demitida. Hierarquicamente, ela não responde a ninguém dentro da empresa. Ninguém pode chegar para ela e dar uma ordem, dizer, não escreva sobre isso, não aborde tal assunto. Então, essas duas condições básicas é o que garantem a independência de uma pessoa que é paga por uma empresa para fazer a crítica justamente daquela empresa. O trabalho do ombudsman se divide basicamente em fazer uma crítica de mídia e atender ao leitor. Em inglês, vários jornais chamam esse cargo de public editor, o editor do público, como se ele fosse um representante do seu leitor. Isso significa que você tem que responder às demandas que chegam até você, por e-mail, por rede social, por carta, telefone, visitas, às vezes. Na rotina do meu trabalho na Folha, eu tenho a parte de atendimento ao leitor, tem a parte de crítica, que é feita de 2 formas. Ou na coluna de domingo, todo domingo eu tenho meia página no caderno, no primeiro caderno da Folha, em que eu escrevo sobre algum assunto que tem a ver com mídia. E também eu faço diariamente uma crítica da edição da Folha daquele dia. Essa crítica, que a gente chama de crítica interna, ela é no formato de um blog. Por volta da 1h, esse material está pronto, e os jornalistas da redação podem acessar aquilo, ler e comentar. Então, se eu falo, a matéria tal está com o lead errado, abriu, assim, devia ter sido o assunto principal, quem fez aquela matéria pode fazer um comentário ali no blog mesmo e responder. Então, só para vocês terem uma ideia um pouco melhor do meu trabalho, a parte da manhã eu uso lendo a Folha e os principais concorrentes, e também o site da Folha. Desde 2010, o ombudsman da Folha é responsável também pelo site. Eu faço a crítica interna, e, na parte da tarde, eu uso para atender as demandas dos leitores. Todo mundo que escreve um e-mail para mim recebe uma resposta que não é uma resposta automática e uniformizada. A maior parte das vezes são mensagens curtas, que eu respondo de uma forma sucinta, mas não é uma resposta feita por máquina. Quando eu não sei responder para o leitor, eu não tenho essa resposta para ele, eu mando para a redação responde, passa por mim de novo e eu mando para o leitor, às vezes com um comentário meu. Por exemplo,
Um torcedor do Cruzeiro acha que a Folha nunca cobre o seu time, só fala dos times de São Paulo, que aquilo é um absurdo e tal. A redação, o editor de esporte, me manda uma resposta e eu mando para o leitor dizendo concordo ou não concordo com o que o editor fala. E também, a terceira parte do trabalho de ombudsman é a coluna mesmo, que sai publicada. No meu caso, como eu sou ombudsman de um jornal impresso, eu tenho uma coluna semanal. Se eu fosse ombudsman de televisão, eu teria que ter um programa de televisão. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Colômbia, na Argentina. Você tem um programa de televisão em que você comenta, faz a crítica daquele canal durante algum tempo. Mas, então, é importante que o ombudsman tenha uma plataforma, um lugar onde ele possa expor a sua crítica para o grande público, porque, senão, ele não... É uma das forças que ele tem. O ombudsman ele tem toda a liberdade de crítica, mas ele não toma nenhuma decisão prática. Então, o ombudsman ele não decide o que vai ser publicado, não decide o que não vai ser publicado, não demite e não contrata. Isso, muitas vezes, cria uma frustração para os leitores. O leitor me escreve, eu concordo com ele, digo que eu mandei aquela mensagem para a redação, e aí, 2 semanas depois, acontece aquilo de novo. Ele me escreve e eu falo, olha, a minha avaliação é igual à sua, mas a redação pensa diferente. Variavelmente, eles falam, o que adianta ter um ombudsman? É só um enfeite, então. Não é bem assim. Eu acho que não é uma questão, eu acho que é bem importante essa divisão entre quem critica e quem faz. Porque eu acho que quem está tomando as decisões, isso num jornal, ou numa televisão, ou em algum grande órgão de imprensa, é quem está ali na pressão, sabendo quais são os elementos, cabe o executivo, que eu fui durante bastante tempo. O ombudsman não tem que se envolver nessas decisões, e até nas coisas mais práticas. Já aconteceu de eu escrever críticas sobre o comportamento de jornalistas da Folha no Twitter, e depois o jornalista ser demitido. E aí falaram, você demitiu o jornalista. Eu não demiti ninguém, nem disse que devia demitir ninguém. Eu só disse que aquele comportamento era inadequado para um jornalista. A decisão sobre o que vai ser feito é outra instância. Então, acho que, embora essa divisão, às vezes, causa ruído, porque, outra coisa, eu não sou porta-voz da Folha. Bem pelo contrário, eu sou uma pessoa da Folha, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho uma visão muito crítica do lugar onde eu trabalho. Então, muitas vezes, eu sou questionada assim, mas o que a Folha acha disso? Eu não sei, não entendeu? Eu posso perguntar para a redação e responder. Ou eu posso responder pelos princípios editoriais da Folha. Mas eu não sou porta-voz do jornal e não tenho que responder pelo jornal. Eu respondo pelo que eu acredito que deveria ter sido ou o que eu acredito que está norteando o jornal. A gente tem, no Brasil, pouquíssimos ombudsmans. Eu acho que tem do jornal O Povo de Fortaleza, nem tenho muita certeza se ainda existe, mas acho que tem. Na Rede Brasil, que é a estatal, tem ombudsman, e acho que são só esses. Foi uma coisa que não pegou, entre aspas, no Brasil. No mundo todo, os principais órgãos de imprensa têm. Alguns entraram muito tarde nisso, como o New York Times. O New York Times só criou um ombudsman depois que teve aquele escândalo com aquele Jason Blair, aquele repórter que inventava história, inventava personagem, porque até então eles achavam que não precisava disso. Porque o ombudsman também tem essa função de guardião da ética. Então, se chega uma denúncia sobre uma história que foi inventada, sobre uma acusação de que algum jornalista levou dinheiro para publicar alguma coisa, ou de que um jornalista tem duplo emprego, etc., é uma questão ética que o ombudsman cuida. Mas, hoje, a boa parte dos principais órgãos de imprensa tem ombudsman. Eu acho que, mesmo que... Eu não acho que vão começar a criar um monte de cargos assim na imprensa brasileira, mas eu acho que a questão da transparência da mídia está colocada. E, desde que as redes sociais ganharam força, com muito mais urgência. Então, você vê que, hoje em dia, não dá mais para você fazer jornalismo como antigamente, que era você vai fazendo o que você acha certo, paciência se as pessoas gostam ou não gostam.
para citar exemplos recentes, a gente viu o Jornal Nacional citando o Mídia Ninja, colocando vídeos do Mídia Ninja ali, claramente em resposta aos protestos de junho. Até uma mudança de tom no Jornal Nacional sobre as manifestações, sempre com a preocupação de dizer que aquelas manifestações, os episódios de violência não davam conta de toda a manifestação, que eram atos isolados, etc. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que é reflexo das críticas que a Globo estava recebendo, tanto na rua quanto nas redes sociais. A Veja, que é uma revista muito fechada a dar satisfações, a publicar qualquer tipo de crítica, soltou um editorial, quando teve o caso Cachoeira, em que houve suspeitas de envolvimento de jornalistas da revista com o Carlos Cachoeira, falando dos princípios morais da revista, editoriais da revista. Isso eu duvido que eles fizessem em outra época, quando não tinha essa crítica desenfreada sobre a mídia, essa vigilância tão grande sobre a mídia nas redes sociais. Então, eu acho que a questão da transparência é premente, é urgente. Acho que os meios de comunicação vão se virar, pode ser com ombudsman ou sem ombudsman, mas vão criar canais para monitorar esse tipo de reação e responder à reação popular. Essa questão, depois a gente pode discutir melhor, essa questão da crítica de mídia, que já existe hoje muito fortemente em blogs e nas redes sociais, elas têm essa grande vantagem de provocar reflexão, de fazer, muitas vezes, um grande órgão de imprensa vir a público da satisfação. Por outro lado, você tem uma disseminação grande de blogs que fazem campanhas contra a mídia, né? A intenção ali não é fazer crítica, mas é fazer campanha, disseminam muitas vezes mentiras que, de tão repetidas, acabam aparecendo verdades. Então, um dos trabalhos que eu enfrento é isso, falar, olha, li isso, não sei o quê, então, porque a Folha fez isso. Não, mas onde você leu isso? No blog e tal, mas olha isso. Porque as pessoas confundem opinião com informação, né? Os blogs dão, 99% das vezes, opinião, não informação. Então, acho que hoje o momento que a gente vive é esse, em que a gente tem esse lado muito bom de que tem mais gente olhando, vigiando a mídia, mas, por outro lado, tem muita confusão, tem muita gente apostando nessa confusão para desacreditar parte da mídia. Acho que é isso. Aí, agora, dá espaço para as perguntas. Bom, a gente vai ter duas opções de perguntas, pelo papelzinho, né, o famoso papelzinho, ou microfone. Qual é o nome dela? A Camila está com o microfone, qualquer coisa, chame a Camila. E posso eu fazer a primeira pergunta? Você disse que essa função não pegou no Brasil. Por que não pegou no Brasil? É uma questão cultural dos jornais? O porquê disso? Por que não pegou? Eu acho que não pegou porque, realmente, a imprensa brasileira não tem essa tradição de transparência. Eu acho que é uma questão de várias modas que a Folha inventou e que depois foram copiadas por outros lugares, e o Ombudsman foi uma que não vingou. Porque, realmente, acho que a gente não está acostumado a prestar contas do que a gente faz. Quando você cria o cargo de ombudsman, você tem a obrigação de responder ao leitor. Você tem que dizer por que você fez aquilo, por que você não fez a outra coisa. E isso é um exercício de autocrítica e de prestação de contas, que eu acho que a mídia brasileira não está acostumada. Perguntas? Oi, aqui. Oi, Castilho. Oi, Suzana. Sim, cada um que for fazer a pergunta, por gentileza, se identifique. Aquele ali eu já conheço, é o Luiz Felipe Leite. Oi. Oi, boa noite. Oi, Suzana, eu sou o Luiz Felipe, eu estou no 8º semestre do curso de jornalismo. Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Quando você assumiu essa função na Folha, de ombudsman, qual que era o seu pensamento e se isso mudou desse tempo para cá? Então, quando eu assumi, eu não estava nem muito
convencida de que ia ser uma boa experiência. Eu tinha muito receio. Tem um lado dessa função de ombudsman que eu acho ruim, que é, primeiro, você trabalha muito sozinho. No jornalismo, a gente trabalha sempre em equipe, a não ser que você seja um colunista que fica dentro de casa. Mesmo se você for correspondente em algum lugar, o seu trabalho passa na mão de muitas pessoas. É um trabalho coletivo, o jornalismo, né? E o ombudsman é um trabalho, como dizem por aí, mais solitário de uma redação. Você fica isolado, eu fico numa sala fora da redação, né? Esse trabalho de crítica não te deixa muito bem com seus colegas. E também tinha uma coisa de que eu falava, bom, é fácil criticar depois que está feito, né? O jornalismo é feito na pressão, contra o tempo, contra você, quando resolve colocar um assunto numa manchete, você não tem todos os dados sobre aquilo, você não sabe direito avaliar, muitas vezes. Então, é muito fácil, no dia seguinte, alguém chegar lá e falar, olha, que manchete ruim, eu não sei o quê e tal. Agora, depois que eu comecei, eu descobri que é um privilégio estar nessa função, porque você tem uma distância do fazer, né? Eu estava há 20 e tantos anos em redação, então você consegue estar no jornalismo, mas não tendo que fazer aquilo todos os dias, te dá um tempo para reflexão e também um contato maior com os leitores, com o seu público, porque você está atendendo, está conversando, está trocando ideia, que é uma coisa que também a gente não tem isso muitas vezes na redação. A gente fica ali fechado, tocando o barco, trabalhando ali bastante, e sem o contato, sem o feedback. A gente acha, às vezes, que a gente está sendo entendido, as pessoas não estão entendendo o que a gente está escrevendo. Então, é uma coisa que me ajudou bastante. Meu nome é Dora, eu estou no 6º semestre. Eu queria saber qual situação assim você passou, qual crítica que você fez que gerou maior repercussão. Só saber o assunto, assim, o que foi tratado. Olha, o trabalho fica muito mais intenso em época de campanha eleitoral, né? Então, uma boa parte da procura que você tem pelo ombudsman é de pessoas de militantes políticos, de pessoas que acham que o jornal está enviesado para um lado ou para o outro. Então, as épocas mais tensas são as épocas no Brasil, agora, não só com a eleição, mas também com o julgamento do Mensalão. Agora, eu vou te contar um dos casos que mais me deixou satisfeita com o trabalho foi um caso que não tem nada a ver com isso, em que a história de um médico, é uma história que aconteceu no final de semana e que as TVs, principalmente os programas populares, deram com muito destaque, a Folha também deu na primeira página, que era uma história de um erro médico, de um médico de um hospital público que teria matado um bebê na hora do parto. Quando eu li aquela história, eu achei que tinha alguma coisa um pouco estranha, ele teria cortado o bebê com bisturi na hora dele nascer e tal. E eu liguei para alguns médicos que falaram, olha, realmente a história não parece fazer muito sentido e tal. O médico estava... Aí eu fiz um trabalho de reportagem, eu fui atrás do médico. O médico, a última coisa que ele queria ver na vida era jornalista. Então, ele não queria falar de jeito nenhum. Falei com o diretor, demorou muito tempo. Ele estava tão... chateado, tão acuado, que ele foi até a minha sala, ele não queria me marcar em nenhum outro lugar e tal. E depois de conversar com ele, levantar alguns outros negócios, chega-se à conclusão de que ele não tinha culpa nenhuma naquilo. Não foi aquele cortezinho que aconteceu no bebê, que o bebê já era extremamente prematuro, ele morreu por outras causas. E aí eu contei essa história no jornal. Eu achei legal isso, nem sei o quanto que isso ajudou na carreira dele. Acho que deve ter ajudado, mas o estrago grande já estava feito. Já tinha saído no UOL e na televisão o nome dele. Ele disse que a família dele estava arrasada e tal. Mas mostra que é um tipo de trabalho esse trabalho de você proteger também as pessoas que são alvos de notícia,
que faz muita diferença. Esse homem não tinha intenção nenhuma de procurar, ele queria se esconder depois desse escândalo. A última coisa que ele passou pela cabeça dele era procurar a imprensa para dizer não sou culpado, não fui eu, etc. E tal. Então, tem muitas dessas injustiças que são feitas diariamente nos jornais, nas televisões, não por maldade, não intencionalmente, mas muitas vezes ali naquele roldão de fazer o jornal, essa pressa de informar, e que, outra vez, o trabalho de um ombudsman ou de uma pessoa que tem uma independência ali pode preservar. Isso é uma coisa que eu não tinha citado ali no começo da minha fala, mas é isso também. Uma pessoa que foi um político, alguém que foi alvo de uma reportagem, que acha que foi injustiçado, manda a carta lá para o jornal, a carta é publicada ou não, ele ainda assim não está satisfeito. Ele tem a possibilidade do ombudsman de ter um direito de resposta maior. É claro que ele tem que me convencer de que a causa é boa. Não é qualquer político que ligue e reclama que eu vou colocar na coluna ou que eu vou fazer uma força para que ele seja ouvido no jornal. Mas acontece muito. Boa noite, meu nome é Marina Maimone, faço jornalismo no 6º semestre. Eu gostaria de perguntar e abordar um pouquinho a questão das manifestações. Quando nós falamos em manifestações, nós falamos em milhares de pessoas que saíram às ruas, umas com objetivo, com foco, outras seguindo o fluxo, né? E muitas não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Enfim, nós temos várias classes, outros para fazer baderna e uma série de coisas. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se as manifestações elas foram válidas, porque a gente sabe que, além das depredações e da boa intenção de muitas pessoas também ali, nós temos uma série de questão, principalmente questão cultural, né, do Brasil. Então, as manifestações em si não vão resolver problemas políticos, sociais de muitos anos, né, desde quando se descobriu o Brasil. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, se foi válido, e se foi ou não foi, eu não sei qual é a sua opinião, de que forma que a pessoa em si, as pessoas, poderiam se manifestar e conseguir alcançar o objetivo, por exemplo, de acabar com a corrupção ou de melhorar a qualidade de vida no Brasil? Eu acho que as manifestações foram válidas, sem dúvida nenhuma. Elas foram uma surpresa para o mundo político, para a imprensa, para todo mundo. Acho que ninguém tinha essa noção do quanto havia de frustração represada, né? Ninguém esperava manifestações tão grandes e que duraram bastante tempo. Eu não diria que não deram em nada. No mínimo, o ônibus não aumentou em São Paulo, Brasília se mexeu por um tempo, mas eu concordo de que foi muito pouco, né? O resultado prático acabou sendo muito pouco. Mas eu acho que se mostrou para o mundo político, porque eu acho que a política brasileira estava indo numa linha muito PT, PSDB, quem disputa agora, e vamos tocar assim. Não, olha, tem muita gente insatisfeita. E não está satisfeito nem com o governo que está aí, nem com o que a oposição está dizendo. O que vocês podem melhorar? O que vocês podem fazer a mais por isso? O que aconteceu é isso, que também, como você falou, era uma manifestação muito espontânea, que juntava gente com milhões de intenções diferentes. E talvez por isso que... E aí teve uma disputa para tentar, vamos puxar isso aqui para ser uma coisa anticorrupção, vamos puxar isso aqui para ser... E talvez por isso tenha se dispersado. Eu acho que eu não sei analisar esse ponto, mas eu acho que, sem dúvida, elas foram válidas. Oi, Suzana. Desculpa, quem vai falar? Posso só aproveitar a pergunta dela? Numa crítica recente, se disse que a imprensa deveria criar ferramentas de medir o humor da sociedade. E, não sei, talvez uma dos motivos das críticas que a ombudsman às vezes sofre é como fazer isso, né? Tá bom, vamos medir o humor da sociedade, mas como? Qual seria a sua sugestão para isso? Então, eu acho que eu não tenho a fórmula realmente. Agora, eu acho que tem que primeiro, acho que pelo menos no caso da Folha e a Globo usam muito pesquisa, mas sempre essas pesquisas costumavam ser sempre naquela piloto automático, a popularidade do governo,
a inflação e tal. Tem que começar a medir outras coisas. Tem outras coisas na pauta dessa gente, né? Dizem que é a coisa do transporte, a má condição de vida nas cidades. Eu acho que, numa cidade como São Paulo, que é gigante, a reportagem costuma penetrar numa parte muito pequena. Você tem poucos relatos que vêm da periferia, dos bairros mais distantes. Eu acho que apareceram aí porta-vozes diferentes, né, nessas manifestações, gente que a gente nunca tinha ouvido falar e que tem representatividade. Eu não sei mesmo, eu não tenho uma fórmula, mas eu acho que aquilo obriga a gente a parar para pensar. Oi, Suzana, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Ricardo Vasques, sou jornalista aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Gostaria de fazer 4 perguntas, se possível. A primeira, eu gostaria de saber em que pé está hoje o projeto editorial da Folha, aquele projeto que fez muito sucesso, enfim, influenciou gerações, influenciou outros jornais após a Direta Já, que pregava apartidarismo, pluralismo. Como que ele hoje está na Folha? Porque a gente vê que a Folha tem feito, pelo menos em média, a cada 4 anos, uma reforma gráfico no seu jornal, principalmente às vésperas de Copa do Mundo, isso tem acontecido, mas não se vê um novo projeto editorial, talvez, que dialogue mais com o mundo que a gente tem hoje, né? Que já é um pouco diferente daquele pós-Direta Já. Segunda pergunta. Eu não sei se você também é um ombudsman do site da Folha. Sou. Qual é a crítica que você faz? O que eu gostaria de saber é o valor notícia daquela seção F5. Como que se define o que é notícia ali? Porque muitas vezes pinça-se uma declaração e transforma-se em uma notícia com uma clara impressão de que se busca ali, na verdade, cliques de leitores, mas conteúdo mesmo é nítido que não tem. E a última pergunta, que, na verdade, engloba 2. Quais foram as repercussões na redação da Folha de 2 episódios, mais ou menos recentes, que ela viveu? O primeiro foi de ter qualificado o regime militar aqui no Brasil de dita branda, né? Qual foi a repercussão que isso causou na redação? E a segunda foi aquele caso que a Folha revelou em primeira mão, e aí, por uma infelicidade que depois acabou se revelando, que foi da falsa grávida de Taubaté. Numa edição de domingo, ela estampou fotos muito bonitas lá, mas num erro crasso, enfim, a barriga da moça era muito estranha, né? Enfim, toda aquela repercussão que deu, e a Folha deu em primeira mão isso, e depois teve que correr atrás para corrigir um grande erro. São essas perguntas. Então, primeira sobre o projeto editorial. O projeto editorial da Folha está sendo reformulado, está atrasado, já devia ter sido reformulado, mas está em processo de. Esses pilares que você citou ainda estão valendo e não vão mudar, que é o apartidarismo, pluralismo, crítica permanente, tem os suportes básicos do jornal não vão mudar, mas, sim, o momento político mudou, o momento da comunicação mudou tremendamente, e há um grupo aí encarregado de fazer um novo projeto editorial. A segunda pergunta. O valor notícia do F5. Aliás, então, o X de sexo está indo bem? Então, para quem não sabe, o F5 é um canal dentro da Folha Online, da Folha, lá no site da Folha, que traz fofocas, coisas fofas e sexo atualmente. É um site feito nitidamente para ganhar audiência. Não tem valor jornalístico nenhum. Tem muita pegadinha que deixa o leitor extremamente irritado, do tipo título que você clica e aí você vai ver a matéria não é bem aquilo. E a minha crítica principal, primeiro, eu acho que não combina com a marca da Folha. Não tem nada a ver com jornalismo, mesmo que agregue uma quantidade brutal de audiência, e agrega mesmo, principalmente em época de Big Brother, que as pessoas não só assistem, como elas querem ler sobre aquilo na internet. Eu acho que isso é feito para agradar o mercado publicitário, que ainda
pensa muitas vezes em termos de page views. Então, a Folha tem X milhões de page views, então o anúncio custa tanto. Porque eu acho que eu não tenho nada contra jornalismo de celebridades. Então, se é para fazer jornalismo de celebridades, vamos fazer jornalismo de celebridades. Vamos entrevistar, vamos tirar foto, vamos paparazzi, vamos trazer alguma informação. Não que fulana escorregou e mostrou a calcinha, que é isso, assim, é o trabalho mais sem esforço do mundo que eles fazem ali. Esse blog de sexo, que é uma novidade, foi até motivo de uma coluna minha, também, eu acho que nada contra o tema, mas é um blog de pornosoft, feito anonimamente. Quem assina é Lia e não sei o quê, já esqueci. Ana e Lia. Mas pode ser feito... Não que eu leia, tá? Mas pode ser feito por qualquer pessoa, um homem, não dá para saber quem é. E eu acho que não é uma coisa que agrega, não é nem criativo, não é diferente. Eu acho que foi criado nessa onda dos livros de sexo para mulheres, tipo 50 Tons de Cinza e uns outros que saíram. Eu imagino que tenha sido essa a intenção. Então é isso. O F5 ele se justifica na questão da audiência. E jornalisticamente eu acho que ele é injustificado. A Dita Branda foi, para quem não sabe, um editorial da Folha, eu não lembro mais há quantos anos, uns 5 anos, eu acho, em que se comentava alguma coisa sobre ditadura em comparação com a Argentina e o Chile, e se falava que a ditadura no Brasil usava uma palavra Dita Branda. Isso criou uma... Eu não era ombudsman nessa época, isso daí gerou uma onda de revolta, a meu ver, muito justificável. O jornal demorou muito, mas depois publicou um pedido de desculpa. Pequeno, a contragosto, mas publicou. E deu muito espaço também no painel do leitor, em artigos. Vários colunistas da própria Folha criticaram a atitude da Folha. O que você vê que isso, pelo menos, você tem uma vantagem, né? Você tem uma diversidade de opinião interna na Folha que permite ao leitor ter diferentes opiniões num mesmo jornal. Isso parece óbvio, mas não é óbvio, né? Em outros lugares você não tem isso. E o outro era? A Grávida de Taubaté. A Grávida de Taubaté foi um erro. Eu não sabia que foi furo da Folha. Achei que todo mundo tivesse dado. Mas a Folha, então, caiu na mentira antes dos outros. Você vê, agora, essa semana, teve a história do Chiquinho Scarpa também. Ele resolveu falar que ele ia enterrar um carro de R$1,5 milhão. Todo mundo deu no online. A Folha teve a vergonha maior de dar no impresso também. Mas eu também não tem como você adivinhar o que o cara estava armando, que era a tal da doação de órgãos. Mas, o cara não ia enterrar um carro, né? Então, às vezes eu acho que e eu acho que a coisa de Taubaté eu não lembro. Eu acho que eu estava de férias. Eu não lembro direito qual que foi o. Eu sei que a mulher era meio maluca, e ela queria enganar a imprensa e pôs a barriga e tal. Mas eu não sei até que ponto que a apuração foi bem feita ou não. Mas que estamos todos ali prontos para engolir, ainda mais nos sites, em que as coisas vão e vêm super, super, super rápido. Outro dia também teve um que foi internacional, que colocaram uma foto de um modelo árabe, dizendo que ele tinha sido expulso do país porque ele era bonito demais. Saiu isso no Guardian, saiu isso em um monte de lugar. E, quando um dá, o outro vai replicando, 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 replicando. Então, eu acho que os filtros que a gente tem que ter nas redações hoje têm que ser muito maiores. Porque, pela pressa de se publicar hoje, se sai muito mais besteira, é muito mais fácil enganar uma redação hoje em dia. As pessoas têm como fazer em computador, fotos falsas, etc. E tem que realmente deixar o desconfiômetro ligado. Olá, Suzana. Horácio, aluno do 8º semestre. Tudo bem? Tenho 2 perguntas para fazer com relação às manifestações, que é o tema do simpósio, né?
eu queria que vocês fizessem uma avaliação crítica mesmo da cobertura da imprensa nas manifestações, que pegaram uma imprensa um pouco despreparada, não sei, mas pegou um pouco no pulo, né? E a outra pergunta é com relação ao Wikileaks. O que você acha do site? Você acha que o que eles fazem, do ponto de vista ético, se é o jornalismo investigativo ou se é espionagem? Queria que você fizesse uma avaliação sobre essas duas questões. Bom, sobre as manifestações, eu acho que a imprensa foi pega de surpresa, sim. Deu muita ênfase no começo à parte do vandalismo, que existia desde o começo, mas realmente se tinha muito mais gente pacificamente do que gente querendo quebrar as coisas. Depois teve uma virada, quando a polícia bateu feio, e aí também eu acho que teve um momento em que todo mundo virou santo, que não era todo mundo que era santo, tinha uma parte que estava realmente lá para tumultuar, para vandalizar. Então, no primeiro, a Folha e o Estado tinham feito editoriais falando tem que retomar a Avenida Paulista, não explicitamente dizendo que tinha que bater, mas se você diz tem que retomar a Paulista, como é que se retoma a Paulista, né? Então, e depois, quando perceberam o que estava acontecendo de verdade, como as manifestações eram muito maiores e muito mais representativas, porque outra coisa que causou espanto, e espanto em mim também, a primeira pesquisa da Datafolha mostrava, se não me engano, 85% de apoio às manifestações. Numa cidade que nem São Paulo, você fechar ali a Paulista, 23 de maio, que eles faziam, é você jogar no inferno o resto da cidade, uma boa parte da cidade. Então, tinha essa coisa de atrapalhar o trânsito, de quebrar as coisas. Eu achei que a população não estava achando aquilo bom, mas estava. E demorou muito para diminuir o apoio. Então, realmente, as manifestações tinham eram fortes e eram representativas. A Globo mudou o tom dela também. Cada vez que aparecia lá a cena do quebra-quebra, tinha alguém falando, mas, olha, isso é só uma parte das manifestações, o resto era pacífico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, acho que eu não culpo totalmente a imprensa. Eu acho que, no começo, sim, foi uma miopia, mas é um fenômeno muito novo, né? As manifestações no Brasil, em geral, são pacíficas, e não tinha um porta-voz, você não tinha quem entrevistar, você tinha, sei lá, aquele pessoal do Passe Livre, mas eram meninos que eles mesmos diziam que não eram líderes. Você não tinha os partidos, sindicatos claramente mandando na massa. Então, o fazer jornalismo ficou meio embaralhado. Como é que você vai? Com quem que você vai falar? Como é que você vai interpretar aquilo que está acontecendo? Sobre o Wikileaks, eu acho que o Wikileaks foi um grande avanço. O que eles fizeram lá de inventar uma forma das pessoas poderem liberar documentos secretos com alguma segurança, não sei quanto, né? Mas com alguma segurança, acho que foi um grande achado. Agora, eles são um canal para liberação de informação bruta. Eles não conseguem fazer o que o jornalismo faz, e daí eles se associaram com o New York Times, Guardian, El País, etc., que é a parte do jornalismo mesmo, que é pegar aquela informação, contextualizar, filtrar, explicar para o leitor. Essa parte toda eles não fazem e deixam para quem sabe fazer. Meu nome é Wagner, sou do 6º semestre de jornalismo, e eu gostaria de saber, Suzana, a respeito, assim, você comentou que, do caso do médico, foi você que foi atrás para investigar. Já aconteceu ou acontece de você publicar alguma coisa criticando e isso pautar a redação para se retratar, para voltar atrás de algum assunto? O que acontece, assim, às vezes, é na crítica interna, né? Eu, na crítica interna, falo alguma coisa que eu acho que, olha, nesse assunto aqui faltou ouvir o outro lado, faltou ouvir melhor essa pessoa e tal. E depois eu vejo no jornal que essa pessoa foi ouvida. Então, eu sinto que isso acontece, às vezes, na crítica interna. Na coluna, em geral, quando eu falo, já é uma coisa que já aconteceu, né? Eu estou comentando uma coisa que já aconteceu. Mas, às vezes, eu sinto também que a cobertura que ia para um lado, às vezes, eles puxam um pouco para o outro lado.
em função da crítica que, às vezes, eu vocalizei, às vezes não vem nem de mim, vem dos leitores, mas, às vezes, influencia, sim. Meu nome é Lucas, sou do 4º semestre de jornalismo. E minha pergunta é meio relacionada com a pergunta que o rapaz da câmera fez lá em cima, falando sobre a questão, por exemplo, tem um F5, que são notícias não jornalísticas. Eu queria saber se no seu trabalho você também critica não só o que foi pautado no jornal da edição X, né, que você faz uma avaliação, como se você também faz uma crítica sobre pautas que talvez poderiam ter sido abordadas nessa edição ou, enfim, na semana toda, que não foram, e que partam de sugestões de pessoas que te mandam e-mails ou que sejam realmente da sua própria observação e reflexão. Sim, eu faço isso bastante nessa crítica diária que eu faço, né? Então, são coisas que ou eu vejo na concorrência, né, vi em algum outro lugar, ou coisas que, pela minha experiência, eu acho, às vezes, saiu um caso pequeno e eu sugiro, olha, acho que vocês podiam investir mais nisso, ir atrás disso que rende, essa história vai render. Sim, várias vezes eu faço sugestões de pauta, faço coisas ali que ainda não saiu no jornal. Oi, boa noite. Meu nome é Yuri, eu sou jornalista formado aqui na Unimap também. Trabalho como ouvidor, que seria a versão brasileira do Ombudsman, mas era uma agência de saneamento, não tem nada a ver com a área de crítica de mídia, né? Mas minha pergunta, voltando um pouquinho nessa questão das manifestações, ontem foi falado um pouquinho, foi feita uma crítica à mídia, que foi feita em muitos lugares, né? De dar muita ênfase à violência das manifestações, né? E aí eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, tanto da mídia escolher falar muito sobre violência, mas também o de quem é a culpa, né? Porque o leitor vai clicar 50 vezes mais na violência, assim como ele clica mais no F5, né, do que na outra notícia do lado bom da coisa, né? E uma segunda pergunta a respeito do seu trabalho como ombudsman, a gente mencionou, você e também nas perguntas, algumas correções, algumas críticas de coisas pontuais. Você vê que esse seu trabalho ou outros em outros veículos é capaz de gerar algum tipo de mudança de procedimento, mesmo mudança estrutural, mais do que corrigir uma falha de uma barriga aqui, um erro ali, uma ausência de cobertura sobre isso, mas assim uma mudança estrutural mesmo de, olha, o jornalismo tem caminhado para esse lado na Folha, mas devia voltar um pouquinho mais para cá, sei lá, alguma coisa assim. Bom, sobre as manifestações, eu acho, sim, que a mídia errou a mão no começo, destacando demais a violência, e depois ficou provado que esse não era o fulcro, né? Isso não era o mais importante das manifestações, e as próprias manifestações mostraram isso depois, reunindo uma quantidade impressionante de pessoas. Assim como, acho que agora, essas residuais, muitas delas são feitas só por vandalismo mesmo, e eu sinto, às vezes, que a mídia agora ficou com medo de falar, olha, estão quebrando o centro do Rio só para quebrar o centro do Rio, entendeu? Então, acho que não é bom você nem, obviamente, errar como eles erraram no começo e nem forçar depois a se autocensurar a ponto de não dizer o que está acontecendo. Eu acho que esse exemplo das manifestações foi muito forte, porque elas, nas redes sociais, se conseguiu mobilizar uma quantidade muito grande de pessoas e mostrar de verdade o que estava acontecendo. Sobre mudanças de procedimento. Eu não sei se nos casos grandes, aí eu não estou falando só de Folha, né? Estou falando em grandes escândalos. Os grandes escândalos sempre provocam alguma mudança interna de procedimento. Você estava perguntando do que não foi publicado, né? Recentemente, a BBC inglesa enfrentou aí um escândalo enorme porque eles não puseram no ar
um documentário sobre aquele apresentador deles que era pedófilo, que tinha uma acusação de pedofilia. Eles não colocaram aquilo no ar, dizem eles, porque não havia o outro lado suficientemente ouvido, o homem já tinha morrido e tal, não sei o quê, e foram linchados por isso. Então, muitas vezes, você responde pelo que você publicou e pelo que você não publicou. Então, os grandes casos, sim, eu acho que eles provocam reflexão. No dia a dia, na questão dos erros que você está falando, é muito mais difícil, porque, para você diminuir a quantidade de erros, uma das coisas que eu faço, que é até um pouco chato, mas que eu faço, sim, eu aponto, como eu leio o jornal com muito cuidado, e eu recebo muitas mensagens de leitores apontando erros, abastecer aquela seção de ramos da Folha. Agora, isso daí vai mudar como? Você teria que ter muito mais gente, redatores de novo, checadores, que eu duvido que o momento econômico permita que isso aconteça. Então, eu não tenho muita esperança nesse sentido. Boa noite. Meu nome é Leon, eu estou no 4º semestre de jornalismo. Você disse que a mídia brasileira, de certa forma, não gosta muito de admitir erros e prestar contas. Na visão de um ombudsman de um dos maiores jornais do Brasil, você acredita que é possível que a mídia brasileira crie essa preocupação em prestar contas, principalmente nesse cenário de que não há obrigatoriedade de diploma e qualquer um se vê no direito e acaba exercendo a profissão de jornalista? Eu não sei se as duas coisas estão ligadas, né? Eu acho que essa coisa da imprensa prestar contas do que faz, eu acho que isso vai acabar acontecendo porque as pessoas estão ligadas nisso, as pessoas estão se informando nas redes sociais, está havendo muita crítica nas redes sociais. Então, eu acho que quem se fechar demais tende ao ostracismo, tende a desaparecer. Agora, eu não sei se você falou da obrigatoriedade do diploma. Eu não acho que isso seja um fator de... pelo menos eu nunca vi nada provado de que haja mais erros na imprensa, ou os grandes erros da imprensa tenham sido provocados por pessoas que não tinham diploma, né? Acho que se fosse isso que fosse resolver os problemas da imprensa, seria muito simples, né? Então, eu não faço essa ligação que você fez. Meu nome é Bruna, sou do 4º semestre. Como ombudsman, como você percebe que os leitores estão, hoje em dia, eles estão participando mais e fazendo esse papel de criticar e ajudar o jornalismo a ser melhor? Ou não, eles apenas participam esporadicamente, como, por exemplo, agora, nas manifestações? A participação geral ela é maior, principalmente se você levar em conta os comentários nas matérias, né? Que é uma coisa que isso surgiu com a internet, as pessoas podem clicar ali e dizer o que estão achando daquilo. Então, nesse sentido, a participação é muito maior. Essa participação ajuda, em grande parte, porque você tem um feedback, tem coisas que são óbvias. Segunda-feira, o Gregório do Vivier, que é o cara do Porta dos Fundos, fez uma coluna na Folha, tirando sarro de religião. Eu tinha certeza que isso ia ser uma bomba, e realmente eu não paro de receber gente. Ele brincou com espiritismo, com umbanda, com tudo, com judeu, com não sei o quê. Então, as pessoas, em geral, não têm muito humor quando o assunto é religião. Então, eu já sabia que aquilo ia ser uma catarse ali. Agora, tem alguns assuntos que a gente não tem essa noção, de que, às vezes, pega num ponto sensível, ou que foi mal interpretado, ou que o leitor não está fazendo a mesma leitura que você. Então, é importante você ver essa reação e sentir essa reação. Agora, não é... Você não pode, no jornalismo, também se pautar pelo que o leitor quer, né? O leitor, você tem que... Sua obrigação é com a informação, né? Com a objetividade, com a neutralidade, com não sei o quê. Se você for tentar agradar ao leitor o tempo todo, você não faz jornalismo. O que você não precisa também é desagradar o tempo todo, que às vezes a Folha tem a impressão que faz isso.
Boa noite. Meu nome é Camila, eu sou jornalista formada aqui pela Unimep também, trabalho numa assessoria de imprensa. Eu queria saber, na sua opinião, o que você acha que os pequenos jornais, os jornais do interior, podem fazer para ter mais transparência, uma vez que não existe o espaço para ter, né, um ombudsman, né, uma coluna para isso. Quais os caminhos você acha que o interior pode seguir nesse sentido? Olha, eu não conheço muito bem a situação da imprensa no interior. Até estava conversando com os professores antes de começar. Eu acho que os jornais locais, pelo jeito, não foram tão afetados ali pelo fenômeno da internet, né? Eles têm força. Eu acho que o mínimo que todo jornal tem que ter é uma sessão de correções, corrigir os erros assim que você perceber, não importa se o erro é pequeno ou se o erro é grande, sim, corrija, porque pode ser pequeno para você, mas não é pequeno para quem saiu de casa para ir no cinema na sessão das 4 e a sessão começava às 5h30. Então, corrija sempre que você ficar sabendo que aquilo está errado. Dê espaço para cartas dos leitores e publique as cartas mais críticas a você. Não tenha medo de publicar aquilo que... o jornal não perde nada com isso. Não é que essa ideia de que, às vezes, as pessoas vão achar que aquele leitor tem razão, vão parar de ler. Não, as pessoas vão perceber, olha, esse jornal tem coragem de colocar uma crítica a ele mesmo ali. E sempre ter uma preocupação com o outro lado, né, com ouvir quem está sendo alvo da reportagem. Eu acho que isso aí é o básico para você ter algum grau de transparência. Oi, boa noite. Meu nome é Lucas Calori, sou formado aqui na Unimep. Pegando um gancho na questão dos jornalistas não diplomados, gostaria de saber se há jornalistas não diplomados na Folha e como a Folha está na questão... Ela está mais receptiva a jornalistas novos, recém-formados também? Nessa questão, gostaria de saber. A Folha tem uma posição histórica de ser, mesmo quando era obrigatório o diploma, a Folha sempre contratou pessoas que não tinham diploma. A Folha tem uma posição de que o jornalismo não precisa ser ensinado obrigatoriamente nas universidades. Ela tem um programa de treinamento que é muito concorrido, ela recebe, são dois por ano, cerca de 4.000 inscrições para 10 vagas. Então, é um negócio que é um vestibularzinho, assim, um negócio bem complicado. Mas o que é muito saudável na Folha, todas as vagas são preenchidas por concurso. Não tem assim, meu primo se formou, ele é super legal, vem aqui que ele vai ser contratado. Isso não tem. O primo pode até entrar na Folha, mas ele tem que passar por um currículo, por uma banca, e aí sim é que ele é contratado. Então, nesse sentido, a Folha é aberta aos jovens, porque tem sempre esses concursos, tem anúncios que são colocados no negócio. Agora, a Folha e todos os... Vocês tem muita gente aqui que está se formando. A realidade do mercado hoje não é muito boa, né? A gente está vivendo um momento de você ouviu falar muito em demissão, em fechamento de vagas. Então, é um período que é complicado mesmo, acho, para quem está se formando. Marina, do 6º semestre. Pois não, pode falar. Não, fique à vontade. Eu só gostaria de saber assim, a sua experiência em relação a essa função que você ocupa hoje, né? Como um profissional pode chegar a ser um ombudsman, por exemplo? Como foi para você? Isso foi interessante, sua pergunta, que eu esqueci de explicar, né? O ombudsman é uma pessoa independente, paga para fazer a crítica. O que eu escrevo no domingo não passa na mão de ninguém. Eu faço o que eu quiser ali, mas é óbvio que eu fui escolhida para esse cargo, e meus antecessores também, éramos todas pessoas que trabalhavam há muitos anos na Folha. Quem escolhe o ombudsman, e que eu saiba é assim em todos os lugares do mundo, é o diretor de redação. E ele não vai escolher um lunático, né? Então, nem um lunático, nem um cara que odeia a empresa, sei lá o quê, entendeu? Então, eu só consigo desempenhar essa função porque eu acredito nesses pilares básicos da Folha, no pluralismo, na transparência, na diversidade de opiniões e tal. E eles me conheciam, eu trabalhava lá há muito tempo, e daí eu fui escolhida. Então, não tem muito... Não
não tem como chegar lá. Isso, em geral, é uma escolha da direção e não tem uma fórmula para isso. Em geral, são pessoas... Os ombudsman têm um encontro anual, internacional. E, pelo que eu vejo, sempre são pessoas com mais experiência, o que eu acho que faz sentido, porque, para você, às vezes, você tem algum amadurecimento para você fazer a crítica, né, do que está sendo feito. A princípio, poderia até ser um não jornalista, você poderia pegar um filósofo, uma pessoa de fora, mas não há muita vantagem nisso, porque precisa saber fazer, né, entender um pouco o processo para desempenhar essa função. Então, eu não sei dizer como é que chega lá. Oi, senhor, de novo. Tenho outra pergunta para você, Suzana. Na sua opinião, jornalisticamente falando, qual que é a principal qualidade da Folha e o principal defeito? Eu acho que a principal qualidade é esse não alinhamento, não alinhamento político, partidário, dogmático. A Folha tem essa grande vantagem dela, realmente, ela ter abertura para... Você tem, na Folha, colunistas que defendem posições de extrema-direita e de extrema-esquerda. Eu acho que isso aí é um grande valor e que muitos dos outros órgãos de imprensa ainda não assimilaram. O defeito, eu acho que é um defeito que eu acho que ainda fazer o jornalismo do dia a dia da Folha ainda é muito falho. O texto médio não é bom, a apuração média não é bom, não os grandes casos, mas se você for ler ali as outras matérias, ali você vai ver que tem sempre falhas de apuração, tem sempre problemas de edição. Não é um jornal de grande qualidade no seu dia a dia. Suzana Leonardo, sou do 4º semestre de jornalismo. Você disse que a sua edição de domingo é você por você mesmo. Você escreve, da sua mão sai, da sua mão vai para o jornal. Eu queria saber se, em algum momento, você já errou. Se você, analisou de uma forma meio equivocada, deu um deslize seu, se você se retratou, como é que você até mesmo agiria se acontecesse isso? Na minha época, da coisa de ombudsman, eu acho que eu já errei várias vezes. Assim, já fiz críticas. Eu nunca tive nenhum erro assim grande, factual, assim, mas eu acho que teve coisas que eu critiquei exageradamente, outras que não deveria ter sido mais dura e não fui mais dura. Agora, antes dessa minha vida de ombudsman, eu errei muito. Eu estava eu gosto de lembrar esse exemplo para as pessoas, porque parece que ombudsman é acima do bem e do mal, mas eu era editora de cotidiano na época da escola base, aquele caso famoso das escolas, do suposto abuso infantil, etc. E tal. Então, esse caso, que é um dos vergonhas nacionais da imprensa brasileira, eu participei dessa vergonha nacional. Então, eu sei o que a gente erra muito. E isso eu digo para vocês, qualquer um que for trabalhar como jornalista vai errar. Vai errar. E se você trabalhar em jornal diário, vai errar mais, e se você trabalhar em site de minuto a minuto, você vai errar mais ainda. Porque a gente trabalha contra o tempo, a gente trabalha numa gama de assuntos imenso. Um dia você está falando de esporte, outro dia você está falando não sei o quê, outro dia não sei o que lá. Ou, mesmo que você seja um setorista de esporte, você vai falar de 5 coisas, 10 coisas diferentes. Então, vocês têm que se conformar com isso, que vocês vão errar. Às vezes vão ser erros pequenos, às vezes vocês vão ter grandes manchas, que nem eu tenho, mas que a imperfeição, a questão do erro está inerente ao nosso trabalho de jornalista, isso está. Boa noite, Suzana. Meu nome é Clara, estou no 4º semestre de jornalismo. E, ainda na questão das manifestações, queria saber como que foram suas críticas, talvez suas orientações que você deu para os jornalistas que estavam atuando na cobertura. E, na sua opinião, o que você acha que mudou no jornalismo agora com essas manifestações que aconteceram? Como que vai ser a cobertura daqui para frente? Então, eu não dou orientações, né? Eu não tenho nenhum contato com a redação. O que eu fiz nesse meu trabalho foi, quando as manifestações estavam ali naquela toada em que a imprensa estava falando muito da violência,
eu vi, chegaram muitas manifestações para mim, eu vi nas redes sociais muita indignação. Então, eu trouxe isso para o jornal. Eu falei, ó, nas críticas internas, eu falei, olha, a Folha está dando muita ênfase ao quebra-quebra e tem muita gente dizendo que estava lá pacificamente, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o que lá. Na passeata que teve, a polícia bateu mais, eu estava lá. Eu fui lá para ver, porque eu estava querendo entender o fenômeno e tal. E bem na hora em que começou o quebra-quebra, eu estava lá, a polícia batendo, e também usei o meu relato na crítica interna para ajudar ali a posicionar. Mas é um trabalho, no caso não foi posterior, porque foi durante, mas é uma coisa de crítica. Eu não vou lá e falo, o repórter tem que fazer assim, ou tem que fazer assado. Uma outra orientação que eu lembro de que, quando o Mídia Ninja começou a pegar, falei, olha, por que a gente não usa alguma coisa do Mídia Ninja, ou usa essa força de você ter um monte de gente com imagens e tal? Eu faço sugestões. Eu não sei o que vai mudar na cobertura dessas manifestações daqui para frente. Precisa ver como elas vão voltar. Eu acho que elas vão voltar, mas em que base, com que força. Agora, sem dúvida, há muito mais respeito da imprensa por elas do que antes. Suzana, meu nome é Evandro, sou do 4º semestre também de jornalismo. Já aconteceu assim de você se ver numa situação embaraçosa, de algum companheiro seu de redação, de repente, ter satisfação com você, ou ficar olhando meio de canto por conta de algum comentário seu? Já. Esse trabalho de crítica interna e de coluna, nenhum jornalista gosta de ser criticado, né? A gente é formado para fazer crítica de tudo, para falar mal do governo, para mostrar os problemas do mundo, mas a gente não gosta muito de levar a crítica. Mas, na redação da Folha, pelo menos, isso já está há tantos anos que as pessoas já entendem o valor desse trabalho. Mesmo assim, sim, eu já recebi e-mail de colegas falando, por favor, não me dirija mais a palavra. Já tem gente que virou a cara no elevador. Mas, no geral, o que eu sinto é uma relação de respeito. Assim, eu faço eu tento fazer uma crítica muito técnica, né, uma coisa assim. Não cito os nomes dos jornalistas nem na crítica interna, nem na coluna, raríssimas exceções, porque eu acho que o processo jornalístico é uma coisa, como eu falei, que passa pela mão de muita gente. Então, se sai um erro na Folha, não é culpa daquela pessoa só, porque teve alguém que pautou, teve alguém que leu, tem alguém que diagramou, e aquilo que foi para o jornal. Então, raramente, você tem casos, o Jason Blair era um louco no New York Times, você pode ter tem vários casos de pessoas que são ou mal intencionadas ou alguma outra coisa, mas, em geral, é um erro coletivo. Então, eu acho que isso também ajuda a ter uma aceitação melhor na redação. Oi, Suzana, aqui. Eu tenho duas questões que, de certo modo, estão ligadas. Uma primeira diz respeito a essa posição da imprensa frente ao julgamento dos recursos do STF, né? Inclusive foi o tema da sua coluna no domingo, do seu texto. Assim, eu fiquei com uma impressão, e você, de certo modo, concorda, que, de um modo geral, a imprensa tentou dialogar com o ministro Celso de Mello, pressionando-o a tomar uma certa decisão, né? E muito de tentar interferir na decisão que ele ia tomar. Todas as matérias um pouco pressionavam nesse sentido. Você faz uma análise na Folha, no domingo, dizendo que a Folha, de certo modo, não fez muito isso. A Folha ficou um pouco mais isenta. Eu não sei se você faz a crítica também do TV Folha, né? Mas, na edição de domingo, em algum momento, por exemplo, o TV Folha veicula uma matéria no final, olha, onde ficaria o Zé Dirceu se ele fosse condenado, onde ficaria fulano, mostrando os presídios. Quer dizer, eu não sei se a oportunidade daquela matéria naquele momento, ou se isso também não entra nessa onda de questões que, de certo modo, a imprensa tentando pautar o poder público, né? E, ligado a isso, veja, você é de uma instituição, Folha de São Paulo, contratada para criticar a Folha, e, portanto, a Folha legitima o seu trabalho, mas, eventualmente, você acaba fazendo uma crítica aos concorrentes, né? E
E aí, como que é a reação desses concorrentes a esse seu trabalho? Quer dizer, se não há um incômodo por parte da concorrência, se você já teve reações em relação a isso. Então, um pouco esses dois assuntos. Eu vou começar respondendo pela segunda. 90% do que eu escrevo é focado na Folha, por dois motivos. Isso, ombudsmans anteriores, principalmente o Caio Túlio, que foi o primeiro, fazia uma crítica mais geral da mídia. Cada um, isso é mais do estilo de cada um. Eu optei por ter um foco muito maior na Folha, porque, primeiro, é onde a minha atenção realmente está voltada. É difícil fazer uma leitura atenta de tudo, né? Então, é onde a minha atenção está voltada. E, segundo, a Folha se propõe a ser imparcial, objetiva, pluripartidária, etc., etc., etc. A Veja, por exemplo, não. Então, o que adianta eu ficar? Eu poderia fazer todo domingo a mesma. Olha, veja como é parcial, não ouvi outro lado, não sei lá qual que é a proposta de lá, entendeu? Então, é entender um pouco os órgãos de imprensa segundo o que eles se pautam. Agora, em alguns momentos, eu falo da concorrência, sim. Eu acho que, quando são momentos muito significativos, quando o Globo fez aquele editorial falando de 64, eu achei que isso era o assunto mais importante de imprensa daquela semana, eu achei que merecia um comentário. Ou, nesse caso aí que você lembrou da última votação do STF, em que o que me chamou muita atenção foi como a parte que não é dos editoriais, a parte da reportagem mesmo, ficou contaminada por essa coisa de tem que pôr esse pessoal na cadeia agora, né? Então, era realmente, você falar a manchete do Globo era uma coisa assim, realmente uma pressão danada. Eu não sei se essa matéria do TV Folha era uma questão de pressão, porque também ele já estava, o caso principal é o Zé Disseu, né? Ele já estava há tantos momentos para ir para a cadeia que até a Folha já tinha entrevistado ele com a mala pronta. Então, acho que entra mais nesse tipo de pauta. Mas eu acho isso. Eu acho que, nesse caso, você usou um termo bom, que é o seguinte: não é só que a imprensa estava querendo influenciar no que o STF estava votando. Era como se o seguinte: ao certo ou errado, é o futuro da democracia ou acabou. Então, é colocar um peso numa decisão que, primeiro, eu acho que era falso, e depois é você querer julgar em lugar do STF, né? Acho muito complicado. Boa noite, Suzana. Meu nome é Túlio. Eu sou proprietário de um jornal aqui do interior, mas não interior Piracicaba, interior Rafar, uma cidade aqui bem pequena, 8.600 habitantes. A gente circula em Capivari também e mais outras 3 cidades. Eu gostaria de falar um pouquinho da dificuldade hoje da imprensa, principalmente essa imprensa que eu falo do interior pequenininho mesmo. Da questão das assessorias de imprensa. Hoje a gente está falando sobre transparência, né? E hoje as notícias elas acabaram ficando um pouco maquiadas quando você precisa dessa informação, seja do poder público ou de empresas privadas. Essa dificuldade em você estar recebendo essas informações e a maneira que elas chegam para a imprensa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso e gostaria que você falasse também, uma segunda pergunta, referente ao estilo jornalístico. Se você gosta de um estilo jornalístico mais opinativo, crítico-opinativo, ou um jornalismo mais imparcial, onde você ouve os 2 ou 3 ou 4 lados envolvidos e deixa para que o leitor tire a sua conclusão sobre aquele assunto. Bom, sobre as assessorias de imprensa, o que eu acho é que as assessorias de imprensa hoje estão muito mais profissionalizadas do que na época que eu comecei no jornalismo. Na época, quando eu comecei na Folha, o assessor de imprensa era o cara que chegava lá com um monte de flor, uma garrafa de vinho e pedia um release na mão, te pedindo um favor. Hoje em dia, você não consegue fazer boa parte da sua apuração sem as assessorias de imprensa, né? Não tem mais... o profissionalismo tomou conta em todas as áreas. Raríssimo você conseguiu ligar direto para um político ou falar com alguém ali importante sem passar pela barreira de um assessor de imprensa. Ou pegar uma pessoa na espontaneidade, porque essa pessoa já foi treinada, etc., etc. Isso tem um lado muito bom, porque facilita, é muito mais fácil você conseguir uma informação, porque a assessoria te manda aquilo pronto, com o dado, com o tal, não sei o quê. E, por outro lado, deixou muita gente preguiçoso, né? Você tem muito jornalista que reproduz release. Você pega ali e copia aquilo
copia e cola e acha que está fazendo jornalismo direito. Então, eu acho que assessorias têm esses dois, tem esse a favor e esse contra. Sobre o estilo, eu acho que eu prefiro o estilo que você chamou de objetivo, né, de que houve 3 opiniões e aí cabe ao leitor decidir o que vai fazer. Eu acho que é cada vez mais importante você ter uma análise, um comentário, porque só a informação crua você já tem na internet. Então, só dizer a Dilma fez o discurso assim assado na ONU, tem que fazer. Aí do lado é bom ter alguém que comente aquilo, que diga, olha, esse discurso é histórico, por isso, ou não, isso aqui é fraco e tal. Mas tem que estar separado e claramente mostrando isso aqui é opinião ou análise, isso aqui é informação. Boa noite. Você se referiu à questão do jornal O Globo, né, sobre a questão da Globo ter feito autocrítica, sobre o apoio dela à ditadura. Certa vez, a Folha de São Paulo, ela se pronunciou num editorial dizendo que no Brasil não tinha havido uma ditadura, mas que tinha havido uma ditabranda. E nós temos um livro que chama Cães de Guarda, da Beatriz Kushner, na qual ela revela o fato de que carros do Grupo Folha, na época da ditadura, eram emprestados para que a Operação Bandeirante perseguisse, matasse e torturasse os inimigos do regime. Você, na qualidade de ombudsman da Folha, já pensou em tecer alguma crítica sobre a participação ou a suposta participação da Folha na ditadura militar? Nessa coluna que eu fiz sobre o Globo, eu citei a questão da ditabranda, contei o que foi e até fiz uma crítica ao fato de que a nota de desculpa era muito pequena. Sobre a questão dessa história da Folha ter emprestado carros para os órgãos de repressão da ditadura, o que eu sei de fontes, são 2 livros, a História da Imprensa Paulista e um livro, Folha Explica Folha. O que se diz é que não há nenhuma prova documental de que isso aconteceu de fato. Há relatos, isso pode ter acontecido, mas, segundo a direção da empresa, isso não foi feito com autorização, não foi uma decisão da direção da empresa, vamos emprestar carros para os órgãos de repressão. Então, o que eu sei e o que eu posso falar porque é o que está documentado, é nesse sentido. Mais alguém? Não? Ninguém mais se atreve? É isso. Agora estou com um filho pequeno, nem dá para tomar chopinho. Não, mas é um relacionamento muito civilizado. Não é... Claro, eu acho que deve me xingar bastante, eu xingava também, às vezes, quando eu estava na redação e tal, mas eu acredito que tem uma relação de respeito, sabe, de reconhecimento de que é um trabalho difícil e que é feito, na medida do possível, da forma mais técnica e objetiva possível, e em nome do leitor. A minha preocupação é sempre em nome do público, sabe? O que me guia nessas coisas, nas minhas críticas, é a qualidade do jornalismo da Folha e uma satisfação a ser dada ao nosso público. Eu só gostaria de perguntar mais uma coisa. O que você pretende assim para o futuro, né? Tendo uma carreira grandiosa já, né? Experiente, conhecida, você pretende continuar nessa função, fazer alguma coisa diferente? Qual vai ser o seu futuro? Não, essa função termina, para mim, em abril do ano que vem. O último ano é um mandato que pode ser renovado 2 vezes, já foi, então tem data para terminar. O que eu vou fazer depois, eu ainda não sei. Eu nunca fui muito de planejar as coisas foram acontecendo. Vários desses projetos ali que aconteceram dentro da Folha foram aparecendo e eu fui pegando. Mas
Eu realmente ainda não sei, não parei para pensar no que eu vou fazer depois. Mais alguém acanhado que queira se manifestar? Dou-lhe uma. Não? Ó, mais 2 perguntas para terminar, pode ser? Mais 2 perguntas. Meu nome é Karine, eu sou estudante do 8º semestre. E eu queria saber quando que você se descobriu jornalista? Como que foi para você? Olha, foi... Deixa eu pensar. Não, quando eu fui prestar vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. E aí, jornalismo, tem um pouco disso, um pouco daquilo outro. Que legal. Eu não tinha uma... Quero ser... Eu tenho vários colegas que, desde a infância, queriam ser jornalistas. Eu não tinha essa idealização. E mesmo na faculdade, eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, durante um período, eu ainda tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Não foi uma coisa que foi... O curso na PUC era muito teórico. A gente tinha pouca... Tinha uma revista, tinha uma coisa, mas tinha pouco exercício prático. Então, também não tinha muita certeza. Aí, quando estava me formando, eu comecei a pegar uns freelas no jornal, e depois surgiu a oportunidade de trabalhar num caderno de vestibular, uma coisa que mexia muito com jovem. Eu fui gostando, aí as coisas foram acontecendo, assim, foram acabando, uma coisa levando a outra. Mas demorou assim para eu me engajar ali. A faculdade eu ainda estava cheia de dúvidas sobre se eu ia ser mesmo jornalista. Suzana, com relação aos comentários, né, eu li acho que uma coluna sua falando sobre a moderação nos comentários da Folha, e por que isso ocorreu, que agora é só para assinante, né, tem toda uma... Não é qualquer coisa que você pode postar. Eu queria que você dissesse o motivo da Folha ter adotado essa medida e assim, resumir mais ou menos esse assunto para a gente. Os comentários na Folha eram abertos, aí depois agora é só quem é assinante que pode comentar, e ainda assim não são todas as matérias, né? Esse foi um dos casos que eu dei uma opinião, depois eu até me mudei um pouco de opinião sobre isso. Os comentários eram em quantidade imensa e 95% puro lixo, xingamento, preconceito, coisas odiosas, etc. No começo eu achava assim, bom, quem quer ler comentário, que leia. Qual o problema, né? Se o cara põe lá alguma baixaria, se eu não preciso ler, eu não leio, tal. Aí eu comecei a receber muito leitor falando, peraí, vocês editam o que sai no painel do leitor no inscrito, e por que na internet pode qualquer porcaria? Apesar de serem 2 coisas diferentes, porque no comentário online você tem uma discussão, né, um debate, e no impresso não. Mas aí eu falei, ele tem razão. Por que as pessoas... né, é responsabilidade de editar isso. Aí me explicaram que é impossível editar uma quantidade tamanha dessas, você põe os filtros automáticos, as pessoas rapidamente... palavras que barram, mas as pessoas inventam jeitos de burlar isso. É um problema em jornais do mundo inteiro, em sites de jornais do mundo inteiro. E aí a Folha resolveu fazer esse filtro maior, que é só assinante, que era um jeito de você diminuir a quantidade de comentários a serem moderados e também dar uma vantagem ao assinante. A Folha está numa campanha enorme para fazer as pessoas pagarem por informação online, que eu acho que nós, como jornalistas, temos que apoiar, porque informação de graça não paga nosso salário. E eu achei que não fazia sentido. Mas é triste o seguinte, diminuiu muito a quantidade de comentário e continua tudo horrível. Então, eu não entendi muito o ganho, sabe? Agora, eu recebo um monte de leitor reclamando, é antidemocrático, por que tem que ser assinante, empobrece.
E eles têm razão também, sabe? É uma questão que é complicada e não melhorou. Não é que, sabe? Claro, melhorou. Você tem menos coisas escabrosas, mas o nível do debate é incrivelmente baixo. Acho que essa coisa da internet, o anonimato e a rapidez que você põe lá, sem pensar duas vezes, facilita esse tipo de discussão assim pobre. O pessoal pediu mais 2 perguntas ali. Suzana, eu gostaria de saber também a respeito se a Folha tem algum planejamento a respeito do futuro do jornal impresso, se ela pensa nisso, se já há alguma cogitação de fazer algum tipo de mudança. Qual seria, então, uma suposição? Olha, eu não sei o que eu acho que eu não acho que isso é da Folha. Eu acho que todos os impressos, então, e mesmo as televisões, já sabem que tem que ter um bom pé na internet, né? Não é troco de nada que a Globo criou o G1 com muita força, né? Criou uma redação nova, separada, poderia ter agrupado ali umas pessoas, não, fez um investimento grande, porque as empresas estão vendo que ali, se não é o futuro, tem uma parte do futuro está ali. E o que eu acho que a gente vive num momento complicado do jornalismo é esse. Você tem que investir em 2 plataformas, você tem que fazer o impresso e a internet, ou a televisão e a internet, né, com um cenário de restrição de publicidade e de circulação. No Brasil não é tanto quanto é fora, mas é dramático se você olhar a curva no exterior. Então, você tem... porque a publicidade do impresso, que estava ou que estava até na televisão, mas é que no Brasil a Globo é tão forte que a gente sente pouco isso. Mas está indo para Google, está indo para Facebook, para coisas que não são empresas jornalísticas. Então, você tem menos dinheiro e vai ter cada vez menos para fazer um jornalismo decente e agora tendo que fazer em 2 plataformas. Então, esse momento de transição eu acho que é bem complicado. Suzana, é Wesley, 2º semestre de jornalismo. A minha pergunta é na sua visão crítica. O que você acha que essa nova safra de jornalistas tem de bom e o que você acha onde nós estamos já errando nessa nova safra? Eu acho que o que vocês têm de ótimo é que vocês já nascem em multimídia, né? Eu acho que essa coisa de que internet, é vídeo, é impresso, é tudo isso ao mesmo tempo um pouco mais, que para minha geração não existia, né? Vocês já nasceram com isso, já estão com isso introjetado, já é muito mais fácil. Inclusive com as grandes facilidades que hoje em dia se tem. Pesquisar qualquer assunto hoje é bico, né? Eu sou da época que era pasta de papel. Eu tinha que olhar ali para descobrir alguma coisa. O que eu acho sendo bem genérica, porque eu não tenho trabalhado com jovens, eu tenho muito de perto, eu faço muita palestra, tal, mas eu acho que essa coisa multimídia, às vezes você desvaloriza a importância do estar bem informado, precisa ler muito jornal, é chato, mas precisa ler, você tem que estar bem informado, e não é lendo 3 linhas na home do UOL que você está bem informado. Então, o cara fala, não, eu não leio jornal, mas, olha, todo dia eu olho o site. Tá, não é a mesma coisa. E saber escrever. Saber se expressar, saber escrever, isso não importa se você vai ser repórter de TV, de rádio, se você não consegue colocar com clareza as suas ideias no papel, você está mal arranjado. Boa noite a todos. Até amanhã. Muito obrigada.